esconde a reencarnação? Uma das confusões que existem é como e quando reencarnamos. Como é feita a reencarnação e por que limitamos a presença de gestantes em nossas correntes mediúnicas? Para responder essas perguntas, trazemos o assunto até aqui. Vamos encurtar a conversa. O melhor texto já escrito sobre esse assunto encontraremos em Missionários da Luz, obra do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, de 1945, em seu capítulo 12. Ele é tão importante que é citado em praticamente todas as obras que conhecemos. Nos fala da reencarnação do espírito chamado Segismundo, assistido por André Luiz e equipe. Conta que depois de 4 anos de casamento, os futuros pais que receberiam esse espírito como filho já estariam preparados para a missão que teriam pela frente, considerando que tinham sido inimigos em vidas anteriores, recebendo agora a oportunidade do perdão através dos laços do amor familiar. Para um texto escrito em 1945, ele já falava dos mapas de DNA, hoje tão comuns até em programas populares de televisão. Nos fala que equipes altamente especializadas na espiritualidade criariam modelos prévios de corpos e escreveriam em longos mapas que descreve semelhantes a rolos brancos, com todas as características físicas e doenças inevitáveis que esse espírito terá quando nascer, por seu histórico em vidas anteriores, influenciando sua hereditariedade. Eles são chamados de espíritos construtores. Vemos que o ato de reencarnar, assumindo um novo corpo físico, não é exatamente obra do acaso, como muitos podem pensar, e demanda muito tempo, às vezes décadas. Surpresos? Conta-nos André Luiz que a equipe estava a postos ao lado do espírito que reencarnaria, distantes do casal em respeito à sua intimidade. Logo em seguida, iniciar o processo de ligação do perispírito ao óvulo fecundado, onde André Luiz notou que o espírito passava a ficar distante, como se esquecido, reduzindo até a forma fetal. Havia colaboração tanto da equipe quanto do próprio espírito de Segismundo em todo esse processo. Logo em seguida, depositaram o espírito ligado ao embrião nos braços espirituais de sua mãe, como se fosse um bebezinho, ficando ela, a partir desse momento, ligada a ele magneticamente e com a incumbência de seu cuidado na espiritualidade. Esse texto importante também traz várias outras informações, e uma delas nos fala que um espírito chamado Herculano ficaria ao lado dele até a idade de 7 anos. Ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado, em concordância ao que já afirma o africanismo e de conhecimento da Umbanda em relação ao orixá, que apenas assumiria a cabeça de seu filho após essa idade. Assim, verificamos a extrema complexidade que envolve um simples nascimento aqui na Terra. Diferentemente do que muitos pensam, a ligação do espírito ao embrião não se faz após dias ou meses, é feita logo em seguida da fecundação, e que a reencarnação só se completa plenamente
após os 7 anos de idade, explicando a sensibilidade de muitas crianças em perceber o mundo espiritual que as cercam, os temores noturnos e sua sensibilidade a fluidos mais densos, ficando doentes com mais facilidade. Para nós que lidamos com a mediunidade, deveremos nos ater a essa complexa ligação física e espiritual que envolve uma gravidez, evitando expor tanto a mãe quanto a criança a fluidos pesados em trabalhos de desmanche de magia negativa ou frente à espiritualidade inferior, ainda mais nos difíceis trabalhos da Umbanda, deixando toda a responsabilidade de proteção às entidades que nos cercam. Isso pode ou poderia ser evitado, ou mesmo expor a mãe ou a criança a incorporações agitadas que demandem esforço físico, ainda mais sabendo das adaptações e dores presentes na gravidez. Por mais saúde e aparentemente bem-estar das mães, deveriam ser regras de bom senso não tão difíceis de compreender. Também não podemos ignorar a complexidade que envolve um aborto provocado, sabendo que tanto o espírito da mãe quanto da criança encontram-se enraizados um ao outro durante o processo da gestação. E o desligamento brusco produz sequelas, tanto em um quanto no outro, sequelas nos perispíritos e no psicológico, ao sentir-se rejeitado por aquela que se comprometeu a amá-lo. Todas são questões difíceis, exigindo nossa atenção e a capacidade de saber dar um conselho ou conforto a quem nos procura. Um umbandista precisa conhecer todas essas questões profundamente para desenvolver sensibilidade na difícil lida de nossos terreiros. Gostou? Dê like, compartilhe suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.